E aí, faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Principalmente pra gravar um vídeo sobre The Witcher. Mas bom, a boa notícia é essa. Eu tô aqui pra gravar uma nova série de The Witcher junto com vocês, onde eu vou contar a história da linha do tempo canônica do jogo. Eu espero de verdade que vocês gostem. Essa série que eu tô fazendo aqui tá sendo inspirada no canal do Quentali. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo, principalmente se você gosta de Senhor dos Anéis. Ele gravou uma série gigante de Senhor dos Anéis, onde ele conta tudo, desde o Silmarillion até o Senhor dos Anéis mesmo. E eu quero fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. E quando terminar a história dos livros, o que vai demorar um pouquinho, eu vou fazer uma enquete lá no meu canal, tá? A hora que lançou esse vídeo, a enquete já tá lá. E vocês votam se vocês querem que eu faça um remake da história dos jogos, porque algum dos resumos que eu fiz eu não gostei muito. Por exemplo, no The Witcher 1 eu esqueci de citar várias coisas importantes. E eu posso fazer um remake com uma qualidade melhor de edição e etc. Ou, se vocês quiserem ver só a história canônica mesmo, que encerra lá o final do livro, beleza? Bom, é isso. Provavelmente essa série vai dar muito trabalho, porque eu incluí várias informações que muita gente ignora, ressaltando pontos importantes e divertidos da história, igual eu fiz o vídeo do Dragon Age mesmo, que por sinal é um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal. Um aviso aqui, tá? Lá no The Witcher 1, no vídeo que eu fiz sobre The Witcher 1, tinha muita gente nos comentários reclamando que eu dei um spoiler do final da série da Netflix. Amigão, primeiro, os livros de The Witcher já fazem mais de 10 anos que lançou. Se você não leu ainda, não faz muito sentido você assistir um vídeo onde eu ressaltei lá no começo que eu ia dar spoiler dos livros. E segundo, que a série da Netflix não tem absolutamente nenhuma ligação com os livros, tá? Eles mudaram a personalidade de vários personagens, Por exemplo, eu vou citar aqui o Wesker, e na série ele aparece sendo um puta babaca e ele morre na série, sendo que nos livros ele não morre. Então, galera, não tem isso, tá? Aqui eu vou seguir a história dos livros, não tem como eu prever o que vai acontecer na série da Netflix, porque a série da Netflix é completamente diferente dos livros atualmente. Então pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler aqui, beleza? Toda a história de The Witcher acontece em um lugar conhecido apenas como Continente, localizado em um planeta idêntico à Terra. No Continente é onde estão os Reinos do Norte, que são várias monarquias ocupando todo o norte dessas terras, e no extremo sul nós temos o Império de Nilfgaard, com mais algumas terras que eles conquistaram. O continente ele é cercado pelo Grande Mar e pelas Montanhas Azuis. Atravessando o Grande Mar você encontra terras que são pouco exploradas nas obras de The Witcher, por exemplo, Ophir, Hanu e Barça. Não é o Barcelona. Também tem Zanguebar. Cruzando as montanhas você chega em terras quentes, tropicais e desertos, como o famoso deserto de Korat, Reikland e a própria Zerricânia. The Witcher se concentra no continente, mas a história dele envolve todo um sistema de multiverso que eu gosto bastante. O multiverso de The Witcher, ele não é uma cópia um do outro, tá? Por exemplo, lá na Marvel, você tem a Terra 616, que tem um Homem-Aranha Peter Parker, e a Terra 200, que tem outro Peter Parker, só que com uma vida completamente diferente do Peter Parker original. Isso não existe em The Witcher, tá? Em The Witcher, cada universo tem o seu ser, os seus personagens e as suas pessoas. Não existe clone um do outro. Isso aí não existe. O que é bem interessante, né? Porque dá uma variedade muito maior de personagens. É possível viajar entre o multiverso do The Witcher com algumas táticas mágicas ou previsões da física, mas existe um fenômeno raro chamado de conjunção das esferas, onde todo o multiverso se concentra em um único ponto e a pressão energética é tão forte que começa a abrir portais. Na conjunção das esferas, graças aos portais, seres de outros universos e mundos podem invadir um universo estrangeiro. O nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Foi exatamente isso o que aconteceu no continente, misturando vários seres, desde raças inteligentes a monstros, em um único lugar. Em The Witcher, os anos são separados por um evento misterioso chamado de ressurreição. Então eu vou usar o termo AR para antes da ressurreição e DR para depois da ressurreição. A ressurreição foi um evento histórico misterioso. Como eu já falei, ele nunca foi citado em nenhum lugar das obras de The Witcher, então ninguém sabe o que é. Como a ressurreição aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, um pouco depois da conjunção das esferas, existe uma teoria entre os fãs de The Witcher de que a ressurreição talvez tenha sido um período que as pessoas precisaram se adaptar com esses novos seres que chegaram, e os novos seres precisaram se adaptar com esse novo mundo, né? Então, pode ser isso, mas ninguém sabe ao certo. A gente só sabe que foi grande o
suficiente para mudar a contagem do tempo, né? Igual aqui no nosso mundo, a gente usa antes de Cristo e depois de Cristo, para eles é antes da ressurreição e depois da ressurreição. O continente, 3.000 anos antes da ressurreição. Os primeiros habitantes do continente eram a raça dos gnomos. Eram seres bem pequenos, com orelhas grandes e pontudas, dentes afiados e um nariz incrivelmente longo. Eles eram a menor raça do continente, media menos de 1 metro de altura. Não existem muitas informações, pelo menos não o suficiente para dizer se os gnomos vieram de um outro universo ou se eles são os verdadeiros que surgiram ali no continente mesmo. Mas eles foram os primeiros a chegar nessas terras e explorar suas riquezas da melhor forma possível. Embora fossem fracos fisicamente, nessa época o mundo não era perigoso. Então eles conseguiram evoluir muito mentalmente, tornando-se altamente inteligentes e capazes. A religião deles pregava que eles deveriam sempre trabalhar em conjunto e consideravam brigas um grande tabu na sua sociedade. Essa religião dos gnomos também tinha a cultura de queimar os mortos e eles acreditavam na árvore da vida, que influenciava muito nos seus conhecimentos. Como nessa época a magia ainda não tinha chegado no continente, os gnomos eles eram especialistas em metalurgia, mineração, comércio e alquimia. E a alquimia dos gnomos não é o que você está pensando, não eram poções mágicas, era literalmente química. Então eles não mexiam com o sobrenatural ainda, era só ciência mesmo. A sociedade dos gnomos era composta por uma estrutura de clãs, sem nenhum estado autoritário controlando esses clãs. Lembrava um pouco do universo de Naruto pra mim, né? Lá no Naruto a gente tem a Aldeia da Folha e vários clãs, mas a diferença é que os clãs da Aldeia da Folha eles são obrigados a obedecer o Hokage, e os gnomos não tinham um grande líder, eram vários clãs que se reuniam ali num conselho para decidir qual seria o rumo da sua civilização. Os gnomos criaram grandes reinos na região de Marrakan e nas montanhas de Tirtokar, que vocês estão vendo marcado aí no mapa do continente para vocês, beleza? Marrakan era uma região do continente conhecida por suas grandes montanhas e as riquezas minerais em suas cavernas, enquanto Tirtokar eram as montanhas que separavam o continente do deserto de Korat, e os gnomos dominavam principalmente essas regiões, mas eles se espalhavam por todo o continente. A chegada dos anões, 2.700 anos antes da ressurreição. Através de métodos desconhecidos, uma nova raça chega no continente para dividir lar com os gnomos e morar nessas terras desconhecidas, os anões. Os anões são pessoas baixas e musculosas que medem cerca de 1,40 e 1,50 de altura, consideravelmente maiores do que os gnomos, né, mas ainda baixos quando eles são comparados com outras raças, tipo os humanos e os elfos. Eles geralmente tinham barbas bem grandes e bem cheias, eles sentiam muito orgulho dessa barba, e as mulheres anãs também têm barba. Por causa disso, as mulheres anãs são difamadas por serem feias pelas outras raças. A maioria das raças acham que elas são feias por ter barba. Os anões, eles eram animados e carismáticos. Era difícil não gostar deles, então meio que deu muito certo. Como eles pensavam de forma semelhante e apesar de serem grosseiros, os anões eram muito amigáveis, os gnomos e os anões nunca tiveram uma briga e viveram pacificamente no continente. Com a ajuda dos gnomos, os anões conseguiram se acostumar com esse novo continente e começaram a desenvolver os seus próprios reinos, mantendo a paz. Eles protegiam os gnomos de animais perigosos e os gnomos ajudavam os anões com a sua técnica de metalurgia, ensinando eles a como trabalhar os metais do continente. Apesar dos anões serem grandes mineradores e grandes ferreiros, eles ainda eram inferiores à habilidade dos gnomos. Não sabemos de onde os anões vieram e nem como eles chegaram no continente, mas eles dividiram essa morada com os gnomos pelos próximos 470 anos. Esse foi o primeiro contato do continente com o multiverso, mas ainda viria mais coisa por aí. Os anões abraçaram a religião dos gnomos, eles passaram a cultuar a mesma entidade e adotaram os mesmos costumes e tiveram a sua sociedade construída com base em vários clãs da mesma forma. Mas os anões ainda gostavam de nomear um líder maior para controlar esses clãs, um rei, para liderar todos os anões. Outra coisa que eles não concordavam com os gnomos era a prática de queimar os mortos. Eles achavam isso meio blasfêmico, então eles preferiam só colocar os mortos em catacumbas, e foi aí que começaram a construir várias cidades
cavidades subterrâneas para colocar os seus mortos. Eles construíram enormes fortificações, tão grandes quanto montanhas, e também desenvolveram o sistema de forno, o sistema de caldeirão, e ensinaram os gnomos a fazerem calhas. Eles também ensinaram para os gnomos como comer comida quente, como criar um armazém de água, como as represas, e diferentes métodos de se preparar um alimento para deixar ele mais saboroso. Os anões também criaram minas, fundições, forjas e siderúrgicas, e usavam grandes carroças como um meio de transporte. Também ensinaram aos gnomos a arte de criar armas para se defender. Os anões usavam principalmente cutelo, machado, martelo, armas mais pesadas mesmo. E os gnomos foram os primeiros a desenvolver adagas e lâminas, por exemplo, uma espada. De forma misteriosa, os gnomos começaram a ter seu primeiro problema no continente com uma raça estranha de seres peludos e feios chamados de kobolds, que também eram conhecidos como goblins, ou duendes, se você quiser abrasileirar o negócio, que chegavam até 1,20 m de altura e costumavam a viver isolados em florestas e cavernas subterrâneas, e eles sentiam um ódio profundo e inexplicável pelos gnomos. Com a ajuda dos anões, os gnomos organizaram um exército e frequentemente conseguiram lutar contra os duendes, contra os goblins, que eram agora os seus maiores inimigos. Uma tribo de kobolds foi chamada de Barrete Vermelho. Eles foram chamados assim porque eles costumavam usar um chapéu vermelho e eles espancavam pessoas até a morte. Esse foi o primeiro grande desafio da união dos anões com os gnomos. Com o tempo, os kobolds ficaram cada vez mais isolados e mais fracos, ao ponto deles literalmente se tornarem uma piada. É sério. Os gnomos têm até uma competição que chama Quem Mata Mais Kobolds, que é basicamente feita entre dois soldados para ver quem mata mais kobolds durante uma invasão. Bizarro, Ninguém sabe como os kobolds surgiram, tá? Eles simplesmente apareceram no continente, o que é bizarro. A gente não sabe se eles são uma versão corrompida dos anões, talvez anões malignos, ou se são alguma cruza dos gnomos com os anões, enfim. Ninguém sabe ao certo. Outra raça que a gente não tem certeza se já estava no continente nessa época eram as ninfas, que dizem que já estavam nas florestas antes da chegada dos gnomos, mas não dá pra ter certeza disso. E os vrans. Os vrans eram uma raça de seres humanoides e répteis, reptilianos, vamos dizer assim. Eles dominavam o mundo antes dos gnomos chegarem e eles eram os verdadeiros nativos do continente. Mas com a mudança do clima, como o clima ficou mais quente, eles acabaram desaparecendo, contraíram várias doenças e morreram, foram extintos. Tudo que restou para trás foram algumas de suas construções e de suas cidades. Dizem que a cidade de Loch Muin foi construída pelos Vrans e depois foi reconquistada pelos Elfos. Mas a gente não tem certeza disso, porque apesar dos jogos de The Witcher da CD Projekt tratar as ninfas e os Vrans como os primeiros habitantes do continente, o autor cita várias vezes que na verdade os Vrans e as ninfas chegaram com a conjunção das esferas, que eles foram os primeiros a chegar com a conjunção das esferas, e não os primeiros a chegar no continente no sentido literal, entendeu? Então, como tem uma desconexão, eu prefiro não citar eles aqui. Os Elfos, 2230 anos antes da ressurreição. Em um outro universo, uma raça chamada de Aen Undod, mais conhecidos como Elfos Primordiais, moravam em seu planeta pacificamente, da mesma forma que os gnomos e os anões estavam morando no continente. Eles eram pessoas altas que chegavam aos 2 metros de altura, tinham uma beleza natural incrível, com orelhas pontudas e dentes perfeitamente retos. Eles não tinham o canino. Os elfos vivem bem mais do que a maioria das raças, eles podiam continuar jovens mesmo quando tinha 300 anos de idade. Existem registros de elfos que viveram até os 600 anos de idade antes de começarem a ficar velhos, e eles sentiam um grande apreço pela arte, porque era a única coisa que se comparava à sua juventude longa. Eles gostavam de usar roupas elegantes e gostavam de criar obras artísticas refinadas. Altamente vaidosos, os elfos sentiam orgulho de sua beleza natural, então tentavam se tornar cada vez mais bonitos. Uma das invenções dos elfos para tentar ficar mais bonito foi a maquiagem, por exemplo. Em seu mundo natal, eles também inventaram a pintura, o artesanato, as esculturas, a música e todas as formas de arte conhecida. Além disso, tinham a cultura de preservar a natureza ao máximo. Eles adaptavam suas tecnologias com a natureza e jamais destruíam a floresta e as águas no seu processo de evolução. O processo de evolução deles é bem diferente dos humanos, No caso, os humanos, quanto mais eles evoluem, mais eles destroem a natureza e o seu próprio lar para manter as suas cidades e as suas fábricas. Originalmente, eles
comiam apenas fruta e tinham um respeito máximo pela vida, então eles não gostavam de caçar, eles não matavam nenhum animal. Eles passaram a comer carne depois que eles conheceram os humanos. Eles eram exageradamente talentosos em tudo que eles faziam, as suas armas eram perfeitas, a sua arquitetura era refinada, as suas pinturas pareciam realidade sendo projetadas em um quadro, e as suas músicas podiam acalmar até os ouvidos mais desesperados. Acima de tudo, os elfos também eram adeptos a uma força desconhecida chamada por eles de caos. Eles sabiam como controlar essa força à sua vontade e entendiam a sua verdadeira natureza. O caos que os elfos chamam nada mais é do que a magia. Infelizmente, o paraíso dos elfos foi destruído por uma calamidade natural chamada de Geada Branca. A Geada Branca é uma força misteriosa vagando pelo multiverso de The Witcher. A Geada Branca ela chega em um universo e ela destrói esse universo completamente. É um frio tão avassalador que nada sobrevive. Literalmente tudo morre quando entra em contato com a Geada Branca. Ninguém sabe exatamente o que é a Geada Branca. Alguns chegam a dizer que ela é uma forma do multiverso se equilibrar. Afinal, ela destrói os multiversos enquanto mais estão sendo criados para não deixar um grande desequilíbrio. E alguns dizem que é uma força maligna criada lá pelo passado, talvez algum demônio, mas ninguém sabe ao certo. A gente sabe que a Geada Branca é uma luz branca e quando ela chega num universo, ela congela esse universo. E foi exatamente o que aconteceu com o mundo dos elfos. O planeta deles foi dizimado por esse frio avassalador e pelos ventos destrutivos que derrubaram as suas construções e transformaram pouco a pouco o seu mundo em cinzas. Antes de sua total extinção, os mais sábios dos Aen-Nundod construíram majestosos navios brancos e usaram seu conhecimento em magia para invocar portais. Assim, eles conseguiram fugir de seu planeta natal para começar a vagar pelo multiverso pelos próximos anos, procurando por um novo lar. Durante essa viagem que durou séculos, os Aen-Nundod se dividiram em dois povos diferentes, os Aen Seid e os Aen-El, dos quais eles construíram o seu lar em mundos diferentes. As viagens desses dois povos demorou séculos até eles encontrarem um lugar apropriado para viver. Mas como eles discordavam bastante sobre a forma como deveriam agir e sobre onde eles deveriam se estabelecer, eles acabaram se separando e seguindo caminhos diferentes. Essas longas viagens dos elfos pelo multiverso procurando um planeta em um universo que fosse apropriado para eles viverem, foi o que ficou conhecido como a Era da Migração. A Era da Migração durou 940 anos, até eles finalmente começarem a construir as suas grandes civilizações e se adaptarem a um novo lar. Quando a Era da Migração acabou, os Aen Seid chegaram no continente e os Aen-El decidiram seguir em frente, até chegarem em um novo mundo que ainda não era habitado por ninguém. É bem importante para essa história que vocês lembrem desses povos élficos, tá? Então eu vou falar mais ou menos de cada um deles aqui resumido. Os Aen-El chegaram em um planeta onde a magia era muito poderosa. Esse planeta aparentemente era o lar original dos unicórnios. Em The Witcher, só explicando bem rápido pra vocês, os unicórnios são uma raça de seres evoluídos e muito inteligentes e muito poderosos. Eles possuem, a capacidade de viajar livremente pelo multiverso. Eles não precisam invocar portais e nem nada, eles só se teletransportam pelo multiverso pra onde eles quiserem. Os Aen-El travaram uma guerra sangrenta contra os unicórnios. Eles não queriam só dominar aquele mundo. Agora, eles queriam também o poder dos unicórnios de viajar pelo multiverso. Acontece que os Aen-El, eles preservaram muito da cultura dos seus ancestrais, os Aen-Nundod. Eles sabiam o terror do apocalipse, eles conheciam a Geada Branca e eles sentiam muito medo de que isso acontecesse de novo. Então, eles queriam roubar o poder dos unicórnios de atravessar o multiverso, porque, obviamente, se a Geada Branca aparecesse novamente, eles poderiam simplesmente se teletransportar para longe dela e escapar, né? Infelizmente, para os elfos, eles acabaram fracassando em roubar o poder dos unicórnios, mas eles conseguiram vencer a guerra e dominaram o mundo, né? Lá, eles estabeleceram uma capital chamada de Tirnalia e nomearam um novo rei dos elfos, Alberon Mursetak. Alberon foi um grande líder militar na guerra contra os unicórnios e agora ele estava pronto para liderar o seu povo. Os Aen-El desenvolveram um método de viajar pelo multiverso criando portais, algo que eles copiaram dos unicórnios, mas era nem de perto comparado com a habilidade dos unicórnios, tá? Os unicórnios eram muito mais aprimorados nesse sentido. Mesmo assim,
Com esses portais, o rei conseguiu criar o exército dos Cavaleiros Vermelhos e enviava os seus melhores guerreiros para sequestrar cobaias de outro mundo e realizar experimentos para amplificar a capacidade mágica dos elfos. Nos outros universos em que exploravam, os Cavaleiros Vermelhos foram chamados de A Caçada Selvagem. O líder mais talentoso deles era um jovem guerreiro elfo chamado Eredin. Montanhas de ossos e pessoas inocentes ocupavam os laboratórios dos Aenel. Os Aen Seid eram o outro povo que decidiu continuar lá no continente mesmo com seus navios brancos na Era da Migração. Eles aportaram no rio Pontar e no rio Yaruga, se espalhando pelo continente rapidamente, e eles viviam em relativa paz com a raça dos gnomos, mas eles sentiam desprezo pelos goblins, tá? Eles não gostavam dos goblins. Apesar de viver em relativa paz com os gnomos, eles viviam em paz desde que os gnomos aceitassem serem submissos a eles, entendeu? A partir do momento que os gnomos não quisessem mais servir os elfos, era guerra, amigão. Não tem essa não. Além disso, os elfos começaram uma guerra contra a raça dos anões pelo controle do continente. Os Aen Seid eram extremamente arrogantes. Eles não aceitavam a ideia de serem governados por criaturas que eles consideravam inferiores e ignorantes. No final, os elfos foram os vitoriosos e os anões foram oprimidos em sua civilização, obrigados a se esconder nas montanhas de Marracan, enquanto os elfos dominaram a superfície do mundo. Os Aen Seid construíram cidades e palácios magníficos no continente e formaram o que futuramente serviria de base para a construção dos reinos do norte. Alguns dos elfos Aen Seid não concordavam com essa postura arrogante da maioria da sua raça. Esses aí, que não gostavam dessa ideia de dominação, formaram um grupo pequeno e passaram a viver isolados nas florestas mais profundas, onde eles podiam se esconder da sociedade. Os que se isolaram nas florestas ficaram conhecidos como Elfos das Florestas. Os Aen Seid consideravam os Elfos das Florestas traidores, e os Elfos das Florestas desprezavam os Aen Seid porque supostamente ficaram cegos pela sede de poder e pela arrogância. A Era da Migração termina em 1240 antes da Ressurreição, com a dominação total dos elfos no continente. Eles formaram grandes reinos e passaram a controlar todos os acontecimentos do mundo. Os elfos eles viveram como os governantes do continente por 1010 anos, em um mundo próspero e pacífico, onde as suas maiores preocupações eram animais furiosos, estudos científicos e goblins revoltados. Os elfos mal sabiam que outras catástrofes aguardavam no continente. A conjunção das esferas se aproximava, um evento profetizado pelos antigos sábios elfos, em um cruzamento de vários universos e a possível invasão de raças ainda desconhecidas. No ano 230 antes da ressurreição, a paz do continente acaba para sempre.